Cada dia um novo dia pra você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus te aceita se você permite. Se o Espírito falar, deixa o coração entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos para sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você.
Um feliz sábado a todos. Muito bom estarmos aqui na Igreja de Madureira. Quero agradecer o convite feito pelo ancianato desta igreja, o irmão Antônio, que é o ancião responsável pela área da secretaria, pela secretaria, o convite feito a mim, através da irmã Nildes. Privilégio de estarmos juntos aqui adorando a Deus e participando dessa festa espiritual nesta manhã. Hoje, como o quarteto Advento acabou de cantar, é um dia de decisão. É o dia do reencontro. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando você consegue reunir a família, depois de muito tempo, um casa e muda de estado, muda de cidade. Lá na minha família é assim, um mora em São Paulo, outro mora em Araruama, a outra a gente quase não vê, porque trabalha muito, mora aqui no Rio. Somos 6 irmãos, nós éramos 10. Eu sou o mais novo. 2 morreram em consequência de parto, de cesariana. Um morreu novinho, o outro morreu quando eu nasci, no ano que eu nasci, com leucemia. Mas, uma vez por ano, pelo menos os irmãos, nós nos encontramos, ou no Natal ou no Ano Novo. E eu tenho que dividir essa atenção com a família também da minha esposa. Então, no Natal que eu passo lá com a minha família da minha esposa, no Ano Novo eu tento passar com alguns irmãos, se não todos. Mas quando nós nos reunimos como uma família, como é? O que é que a gente faz? Hein? Se abraça. Somos uma família. Então vamos dar um abraço e dizer assim para o nosso irmão, nosso amigo do lado: que bom é ter você como parte da nossa família. Vamos dizer? Que bom é ter você como parte da nossa família. Que bom. Diga isso para o seu amigo que está ao lado, aquele que tem a estrelinha aí na lapela, no lado do coração. Que bom é ter você como parte da nossa família, não é? Como eu disse, uma família precisa ter momentos de reencontro. E hoje, pela manhã, é o reencontro da família de Deus aqui em Madureira. A minha família, graças a Deus, é bem grande. Eu tenho muitos primos, muitas tias. E semana passada nós tivemos a oportunidade de ter um reencontro, agora não alegre, por um lado, porque foi num momento de muita tristeza e dor. O meu primo de 2º grau, filho da minha prima, ele é ancião lá da igreja de Parque São Pedro. E ele tem um filho, ele tem 2 filhos, mas um é da esposa do primeiro casamento. O único filho dele tinha, não é? Que na última semana, na semana próxima passada, estava chegando em casa, o carro, a esposa dele, a mãe dele e a esposa do meu primo, estacionou o carro embaixo da pequena laje, onde estava sendo colocado alguns materiais de construção, e aquela laje veio a ceder e o menino faleceu na hora. E nós, geralmente, só conseguimos reunir a família toda, assim, primos, tios, alguns, quase eu não vejo nessas horas de dor. Não é? Os irmãos orem pelo Rogério, meu primo, ancião daquela igreja de Parque São Pedro, pela minha prima legítima, ele é primo de 2º grau, a mãe dele, a Ruth. Sentiram muito, mas uma coisa que mesmo no momento de dor, irmãos, a gente encontra força, inspiração e mesmo alegria, é ver que no coração dele não havia nenhuma revolta contra Deus e a esperança, a certeza de que em breve vai rever o seu filhinho quando Jesus voltar, amém? Essa é a esperança que nos fortalece. O pequeno Rafael descansou no Senhor. 3 meses antes, quando no encerramento da Semana Santa, ele pediu ao seu pai, o Rogério, para ser batizado. E o pai não disse assim, não, deixa para depois, deixa para primavera, espera a festa do dia do desbravador. Não, ele pensou, você tem certeza, filho, você quer? E deixou que ele fosse batizado. Um menino de ouro, campeão de concursos bíblicos, um garoto que estava sempre ali presente. Deus, por algum motivo, quis levá-lo, ele descansou para que a própria igreja ali, outros que o conheciam, pudessem, como nós, nesta manhã, refletir sobre
a brevidade da vida, sabendo que muito em breve Jesus vai voltar. Antes mesmo, para alguns de nós aqui talvez, dele aparecer nas nuvens do céu, ele vai voltar quando descermos ao pó da terra. Está você preparado, querido amigo? O hino que cantamos ao princípio é um convite de Jesus. Ele convida: vem já, ó pecador. Alma cansada, diz ele. Vem ao pecador, vem alma cansada. A porta ele está esperando. Você, pecador. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo nesta manhã, como o quarteto cantou, é um dia de decisão, estará trabalhando em muitos corações, no meu e no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo está se movendo por aí, em muitas igrejas, levando as pessoas a tomarem a decisão, a entregarem sua vida a Jesus. Muitas estão voltando para a igreja. No último sábado nós tivemos uma linda festa batismal no encerramento da semana de colheita. Vocês sabem quantas pessoas desceram as águas batismais na última semana lá na igreja de colégio, no distrito de colégio, melhor dizendo? 47 pessoas. Amém? 12 retornando à igreja de Deus, ou mediante a reconciliação e o rebatismo. Eu quero mostrar uma foto desse grupo bonito. Se a plataforma quiser assentar-se aqui, no primeiro banco será melhor até para ver também, e poderá ficar ali até o final da mensagem. Marcelo, coloca, por favor. Marcelo mesmo? Está ali? Vocês vão ver a primeira foto, só vou mostrar 4 fotos. Todo o grupo na frente da igreja recebendo os certificados. Eu vou mostrar essa foto porque rapidamente depois eu quero mostrar uma família que voltou para a igreja. E vai aparecer ali também recebendo os certificados, toda a família. O pai, a mãe, o casal no caso, 2 filhas e um filho. A irmã Lilian, por muitos anos, esteve fora da igreja. Eu sou pastor, vai fazer 5 anos em colégio. E eles já estavam afastados da igreja durante todo esse período, já há alguns anos. E umas semanas ou meses, ela começou no coração dela o desejo de retornar à igreja. Mas a vergonha, a culpa, tornavam difícil ela dar esse passo. Com muito custo, aí estão todos os batizados. Da igreja de colégio, 33. 8 juvenis, 18 jovens e adolescentes, e os demais adultos casados. Entre esses, essa linda família aí. A irmã Lilian, que está ali no meio entre as 2 filhas, a Cíntia, sua irmã, o Felipe e o Luiz Roberto, de camisa azul listrada, do lado quem entregou o certificado, o irmão Josias. Um dos que entregaram os certificados. Essa família, como eu disse, estava começando a frequentar a igreja e tivemos a semana da colheita, cujo orador foi o pastor João Júnior, o evangelista da associação Rio Sul. E essa família estava frequentando, foi visitada, tomou a decisão, inicialmente a mãe e as 2 filhas. E ela estava ali começando a chorar porque o pastor João Júnior, na hora do batismo, eu estava ali dentro e o pastor do lado, vocês vão ver daqui a pouco, também ali dentro do tanque, o pastor Luiz Mário, presidente da Associação Rio Sul. E ela estava assim emocionada, chorando, porque o pastor João Júnior disse: onde está o esposo? O irmão Luiz Roberto, onde está seu filho? Onde estão? E eles ficaram olhando assim, porque eles não estavam ali para assistir o batismo delas. E elas ficaram assim, sem saber o que estava acontecendo. E nesse momento, então, pode passar. Nesse momento, então, eles entraram no tanque. Foi a surpresa para a família, amém? E foram batizados. Foi uma emoção muito grande, irmãos. Eu sou pastor há 25 anos. Eu já tive a alegria de ver muitas pessoas voltando para a igreja, entregando sua vida a Jesus. Mas uma das mais fortes emoções eu tive realmente com essa família. E
com outras pessoas que se batizaram ali no último sábado. O irmão Paulo Roberto, um alcoólatra, até pouquinho tempo estava lutando, conhecia a mensagem, mas não conseguia vencer o vício. E ele deixou tudo, irmãos. Há 2 meses está livre do vício do álcool. Um drogado se batizou no último, ex-drogado. Deixou a cocaína, deixou o crack. Está frequentando. Hoje teremos ali um almoço, uma festa espiritual com esses 33 irmãos. Na última quarta-feira estive no grupinho e lá estava o Tiago, esse jovem ex-viciado. E na hora dos pedidos de oração, ele agradeceu a Deus porque ele o havia curado, o havia libertado e por ele estar ali, feliz da vida. No semblante via-se a felicidade. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo chamando. Está movendo-se por todos os lugares. E por que ele também não operaria aqui nesta manhã? Eu creio que sim. Ele vai realizar a sua obra nesta manhã. Há muitos corações aflitos, a quem o Senhor Jesus diz, vem. Almas cansadas, que estão cansadas de carregar o fardo do pecado. O fardo da culpa do pecado é muito grande. E eles já não conseguem carregar sozinhos. Isso me faz lembrar a experiência bíblica que teve Davi. Vocês conhecem aquele homem que foi segundo o coração de Deus. Mas ele foi um homem perfeito, santinho? Foi? Não. Mas ele, assim como Abraão que mentiu, assim como Noé que se embriagou, assim como a Raabe que foi uma prostituta, aparece lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Amém? Prova de que Deus vem e chama a mim e a você, mesmo que nós sejamos terríveis pecadores. E as minhas considerações desta manhã, eu vou tentar condensá-las, sumarizá-las, são da experiência desse homem, Davi, descrita num salmo, um lindo salmo, o Salmo 32, mas eu vou me ater apenas aos 2 versos, devido à brevidade do tempo, ao pouco tempo que nós temos. Vamos ler o Salmo 32, versos 1 e 2. Salmo 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui está, irmãos, uma mensagem de alguém com o coração afligido pela culpa do pecado, que encontrou alívio, que encontrou a paz de espírito que precisava. Será que nessa manhã eu estou falando, pregando para alguém que sente esse fardo, que carrega essa culpa do pecado e que pode, como Davi, ter uma experiência de levar a ele esse fardo e ser confortado, aliviado? Eu creio que sim. O contexto do Salmo 32, irmãos, vocês sabem, foi do pecado de Davi com Batseba, quando ele não só adulterou, quando também cometeu o homicídio, mandando que o esposo dela, Urias, fosse para a frente da batalha sem proteção e ali morresse, o que acabou acontecendo. O apóstolo Paulo, irmãos, apreciava muito o Salmo 32, assim como eu gosto muito, ele apreciava demais o Salmo 32, porque falava da própria experiência dele, que tinha sido um assassino, um perseguidor da igreja. E em Romanos, no capítulo 4, versos 6 a 8, nós encontramos o apóstolo Davi fazendo referência, o apóstolo Paulo fazendo referência à experiência de Davi, citando esse salmo, quando lemos ele dizer, Romanos 4, de 6 a 8, e é assim também que Davi declara o quê? Ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E aí ele cita o Salmo no verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são
perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vejam, irmãos, Paulo cita as palavras de Davi, mas ele não diz o que alguns gostariam de ouvir. Bem-aventurado o homem que nunca pecou. Davi diz assim? Bem-aventurado o homem que jamais pecou? Não, Davi diz, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, aquele cujos pecados são perdoados. E não poderia ser dito diferente, porque em Romanos 3:23, Paulo diz que quantos pecaram? Todos. Se Davi tivesse dito, bem-aventurado o homem que nunca pecou, então não haveria ninguém feliz, nenhum bem-aventurado na terra. Não haveria, na verdade, felicidade, porque todos somos pecadores, não é verdade? Agora, irmãos, o salmista, ele está aqui no Salmo 32 fazendo um contraste, não entre quem não peca e quem peca, mas entre a alegria de quem está arrependido e confessa o pecado, com a tristeza, a desgraça daquele que não quer confessar o pecado, que continua carregando o seu fardo, a sua culpa. E se alguém não encontrou perdão, não é porque Deus não queira perdoar. Se você está tentando carregar o fardo sozinho por causa da culpa, não é porque Deus não quer lhe perdoar, é porque você precisa dar o passo que Davi deu. Durante um ano ele lutou contra o seu pecado, mas finalmente ele tomou a decisão, e no Salmo 32 ele disse, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais encobri. E tu, Senhor, diz ele, perdoaste a maldade do meu pecado. Se nós nesta manhã queremos, temos pouco tempo, mas se nós queremos entender um pouco mais sobre a experiência da salvação, sobre esse caminho que nós temos que fazer de volta para a casa do nosso Pai, que nos ama, nós precisamos entender o que é o pecado, por que nós pecamos. E o Salmo 32 nos ajuda a entender isso. Os estudiosos dizem, irmãos, que no Antigo Testamento, existem 12 palavras diferentes para descrever o que é o pecado. Se eu perguntasse aqui o que é pecado, com certeza, imediatamente, vocês responderiam, pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4, não é isso? Mas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos que o pecado abrange muito mais do que isso. Seria muito fácil se o pecado fosse só a transgressão da lei, porque frequentemente nós não matamos, nós não adulteramos, nós não transgredimos o sábado, não trabalhamos o sábado frequentemente, mas nós transgredimos, nós cometemos o pecado, que é mais do que isso. Por exemplo, eu vou dar apenas 2 exemplos, apesar do pouco tempo que temos. Tiago, no capítulo 4, verso 17, aqui nós encontramos uma boa definição do que é o pecado. Uma das facetas do pecado, vamos dizer assim. Vamos ler. Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está o quê? Eu pergunto, no final de um dia, quando você vai deitar, se você parar para pensar em tudo que fez, será que você pode, com base nessas palavras aqui que nós lemos, dizer, eu fiz todo o bem que eu poderia fazer hoje, eu sorri para todas as pessoas que eu entrei em contato, eu ajudei todos os necessitados que eu vi na rua, eu fui cordial, eu fui cortês com todos os que eu encontrei. Seria tão bom se na igreja fosse assim, né? Mas não é, porque a igreja não é uma galeria de santos, a igreja é um hospital. Não é com essa visão que nós temos que vir para a igreja. E o pecado é mais do que fazer as coisas erradas, é a própria omissão, deixar de fazer o que é certo, o que é o bem para os outros. Estão vendo como o pecado é mais do que muitas vezes aquilo que nós imaginamos? Vocês querem ver uma segunda e última definição do Novo Testamento,
de pecado, embora haja muitas outras. Romanos capítulo 14, o verso 23, vamos ler. Romanos capítulo 14, o verso 23. Diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo, vejam essa declaração de Paulo, e tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Todo relacionamento nosso que não vem da fé é pecado. O que não é resultado do seu relacionamento com Deus é pecado. Se você faz alguma coisa, mas não por causa de sua comunhão com Deus, sua ligação com Deus, mas por orgulho, por vaidade, por qualquer motivo, é pecado. Novamente, eu não posso dizer que eu estaria livre desse tipo de pecado. Você poderia dizer que tudo que você faz é resultante da sua ligação, do seu relacionamento com Deus? Agora, irmãos, no Salmo 32, nós podemos, por um breve estudo dessas 4 palavras que eu disse que retratam, descrevem o pecado, entender o que se passou com Davi, o que se passa conosco e como Deus pode solucionar o problema do pecado. Vocês sabem que o salmista começa o salmo dizendo: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. No português não acontece como no hebraico. Nós temos uma palavra, por exemplo, para dor, e não importa se é dor de barriga, dor de parto, dor de cabeça, é dor. Lá não, para cada tipo de dor há uma palavra. Assim também, para cada experiência pecaminosa há uma palavra diferente. Aqui a palavra iniquidades, bem-aventurado o homem, não é? Cuja iniquidade é perdoada. Aqui, irmãos, a melhor tradução seria transgressão. Tem o sentido de rebelião, revolta contra Deus, inimizade contra Deus. É alguém desafiando a Deus. E eu creio que essa não deveria ser a experiência de nenhum cristão. Por quê, irmãos? Porque quando nos batizamos, já fomos reconciliados com Deus. Amém? Nós já fomos reconciliados com Deus. Mas, por algum motivo, por decepção na igreja, por fraqueza, nós acabamos nos afastando, aí começamos a desafiar a Deus, ou seja, cometer transgressão. É o significado dessa palavra. A segunda palavra aí vem da parte seguinte do Salmo 32, da frase seguinte, ou a continuação. Depois de dizer cuja iniquidade é perdoada, diz cujo pecado é coberto. A palavra para pecado aqui significa errar o alvo. É a palavra em português que mais se aproxima da palavra original, é pecado mesmo. Pecado na Bíblia é errar o alvo. É como um arqueiro que tem uma flecha e um arco e várias flechas, e ele começa a atirar, tentando acertar no centro do tabuleiro. Ele quer acertar, ele tem intenção, tem um propósito, mas ele não consegue às vezes. Você quer acertar? Puxa, pastor, estou tentando, mas está difícil, eu não consigo. É bom quando a pessoa diz isso, pensa assim. É ruim quando ela diz assim: pastor, não vou me batizar, não adianta, eu já tentei, eu não consigo. Você precisa insistir, mas você precisa contar com a ajuda divina para vencer o pecado. A palavra, então, errar o alvo, fala da experiência que eu e você temos diariamente. Paulo também tinha, o que é que Paulo falou? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A terceira e penúltima palavra vem aí do verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Novamente a palavra iniquidade, mas é outra palavra no original. Não é a mesma palavra do verso 1, não. E aqui, meus amigos, a melhor tradução seria maldade. É uma palavra para descrever uma natureza distorcida, uma natureza torta. Era uma palavra usada para descrever os galhos de uma árvore, que por alguma anomalia da natureza não eram normais.
galhos distorcidos. Você já viu gente dizendo assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Às vezes a gente diz isso, ou pensa assim. Mas no Evangelho, será que podemos dizer, crer nisso, pelo Evangelho de Jesus? Não. Não existe pau que nasce torto e que vai morrer torto. Pela graça de Deus, mediante o arrependimento e confissão, qualquer pau pode ser acertado ou ser reto, voltar à retidão original com o qual Deus criou o ser humano. Por isso, o salmista Davi, no Salmo 52, o outro salmo sobre arrependimento e confissão, ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. Ele sabia que a natureza dele era má. Nós não entendemos por que às vezes a gente faz isso ou aquilo. Eu estou falando talvez para alguém que se afastou da igreja, que não entendeu como ou acabou fazendo isso ou aquilo, foi se deixando levar. É porque nós temos uma natureza assim corrompida, má. Você já ouviu aquela fábula do escorpião que queria atravessar o rio e viu que um sapo iria atravessar? Já viram? Ouviram essa história? É muito conhecida, né? Eu não estou falando nada de novo aqui, mas diz a fábula que o escorpião pediu para o sapo deixá-lo montado no seu dorso, nas suas costas, atravessar o rio. O sapo falou, camarada, claro que não, você vai me matar, você vai me ferroar e nós vamos morrer, nos afogar. O escorpião, olhando para ele, disse, mas como, você acha que eu sou burro? Se eu fizer isso, eu vou morrer também. E assim começaram a atravessar o rio. Mas no meio do rio, o sapo sentiu a ferroada. Seu corpo começou a ficar rígido, ele não podia mais continuar a nadar. E enquanto afundava, olhando para o escorpião, disse, mas por que você fez isso? Porque nós vamos morrer. O escorpião então disse, é porque essa é a minha natureza. Eu sou assim. Humanamente falando, nós somos assim, irmãos, mas há solução para essa natureza má. Amém? Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é coberta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a solução para isso. E última e quarta palavra, bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Em cujo espírito não há dolo. O sentido de dolo mostra uma outra faceta do pecado. Algumas Bíblias traduzem como hipocrisia, engano, não é? Mas essa palavra fala da falsidade, da duplicidade, de querer parecer uma coisa e ser outra. Pela graça do Senhor Jesus, irmãos, nós podemos vencer tudo isso, amém? Amém. Nós sabemos que só vamos vencer completamente quando o Senhor Jesus voltar. Aí esse corpo corruptível, diz Paulo, se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade, amém? Aí a obra do Senhor, que já começou em nós, será completa. Paulo fala em Filipenses 1,6, né, que ele faz referência até aquele dia, quando essa obra for completada em nós. Essa boa obra que ele começou em nós, ele há de completá-la no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas por enquanto lutamos contra o pecado. E aqui no Salmo 32 encontramos, para terminar, irmãos, uma linda mensagem para aquele que está lutando contra o pecado. Será que eu estou falando para alguém que precisa dessa mensagem de otimismo, de esperança, que Davi deixou? E Davi tem autoridade moral para deixar essa mensagem, porque ele passou por essa experiência. A Bíblia diz, irmãos, que onde abundou o pecado, o apóstolo Paulo diz, o que é que acontece? Superabundou a graça, amém? Amém. Não importa o que você tenha feito quando saiu da igreja, não importa como é que você tenha vivido, como você tenha se vestido, qual tenha sido o seu estilo de vida na alimentação, suas amizades, o lugar que você frequentou, não importa. Encontramos uma mensagem de perdão, de otimismo, de esperança aqui no Salmo 32, e Deus quer falar a você nessa manhã, o seu coração. Assim como encontramos 4 palavras, pelo menos, no Salmo 32, para descrever o que é o pecado, encontramos também 4 palavras que Deus deixou
para descrever a solução para o problema do pecado. A primeira é a palavra perdoada, cuja iniquidade é perdoada. A palavra perdoada, no original, sabe o que é, irmãos? Refere-se a uma lona para esconder o nosso pecado. O significado original da palavra é esse: esconder, tirar o fardo longe da vista, jogar longe da nossa vista, para que não seja visto. Em Miqueias, no capítulo 7, verso 19, tem uma linda promessa, contém uma linda promessa de Deus para nós. Ele promete lançar os nossos pecados aonde, irmãos? Profundezas do mar. Alguém disse que nesse lugar, onde Deus lança os nossos pecados, nas profundezas do mar, e há um lugar que tem mais de 11 mil metros de profundidade, não é, no Oceano Pacífico. Deus ali coloca uma placa dizendo: proibido pescar. Você jamais vai poder trazer à tona o pecado de alguém a quem Deus verdadeiramente perdoou. Amém? Nós não precisamos ficar envergonhados. Ele cobre os nossos pecados, Ele nos lança bem para longe de nós os nossos pecados. Segunda solução de Deus para o pecado. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. A palavra coberto aqui, no original, dá a ideia de algo que não aparece mais. Davi aqui não está negando que exista o pecado. Não, ele reconhece que existe o pecado. Ele não está falando de algo que não aconteceu. Não, ele sabe que aconteceu. Mas ele está falando que, embora isso exista, não se pode ver, porque o Senhor cobre com a sua justiça. Amém? As pessoas olham para nós e não veem mais os nossos pecados, porque vem a justiça de Jesus em nosso lugar. É assim que Deus nos olha quando nos julga. Ele olha, não vê o Ismael, o que ele fez de errado no passado, ele vê o Senhor Jesus. Deus, irmãos, em questão de pecado, ele não lembra o nosso histórico. Conta-se que 2 amigos estavam conversando, não é, sobre coisas triviais relacionadas à sua vida familiar, e um disse assim: olha, a minha esposa é uma mulher histórica. O amigo estranhou e disse: você deve estar dizendo histérica. Não, ela também é histérica. Quando está com raiva e brigando, ela fica histérica. Mas ela é mais histórica, porque quando a gente discute, ela começa a se lembrar tudo que eu fiz de errado no passado. Tudo que eu fiz de errado. E começa a falar e lançar na minha cara. Mas sabe, meus amigos, Deus não é assim. Você entrou nessa igreja para ter um reencontro com seus irmãos, sua família, na fé, e com certeza essa igreja que o ama não vai fazer aqui isso. Não é histórica a igreja de Madureira, muito menos histérica. Não vai lembrar o que você fez de errado. Vai te ajudar a olhar para frente, a olhar para Jesus, que pode cobrir totalmente os seus pecados, e eles não mais vão aparecer. Terceira e penúltima palavra, irmãos: bem-aventurado o homem a quem o Senhor, diz a Bíblia, disse Davi, não atribui iniquidade. A palavra aqui, irmãos, para atribuir, aqui é de uma linguagem contábil. Eu fiz o curso técnico de contabilidade e a gente usa muito a palavra acreditar hoje. É o significado da palavra no original. Atribuir é acreditar. No Novo Testamento, o sinônimo de atribuir é imputar. Então, Jesus nos imputa, nos acredita a sua justiça. É como lançamentos que são feitos na sua conta. Se alguém quiser fazer lançamento na minha conta, não é pecado, não. Eu dou o número da conta. Mas não precisa. Não precisa. Graças a Deus, Deus tem dado sempre o necessário para nós vivermos, não é? Mas você não fica feliz quando cai lá um dinheirinho na sua conta, que você não esperava? Às vezes é o PIS, não é? Às vezes é o fundo de garantia, não, fundo de garantia não, que ninguém quer ser mandado embora, não é? Mas é o imposto de renda, não é? E aquilo que estava negativo ou tinha pouquinho, quando você vê, o valor, a soma é bem maior. Quando Deus olha para mim e diz assim: Ismael,
Se ele olhasse para mim somente, está mal o crédito, a conta dele está vermelha. Essa semana, ele pisou na bola várias vezes. Olha, aquele irmão, aquela pessoa lá está fraca na fé e está deixando a desejar, está pisando na bola. Isso se Deus fosse assim. Mas Deus, em vez disso, olha para a nossa conta corrente celestial e atribui, acredita a justiça de Jesus e diz, olha, ele está azul, ele não está no vermelho, ele está bem, amém? Ele está bem. Você precisa aceitar isso primeiro, para ele poder atribuir a você, você também precisa aceitar essa justiça, você precisa se perdoar a si próprio. Nós, irmãos, passamos a ser justos, não porque tenhamos justiça em nós mesmos, justiça própria, não, mas porque a justiça de Jesus foi creditada em nosso nome, amém? Quarta e última palavra, a Bíblia termina dizendo, bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo, e a palavra aqui é a negativa, não há dolo, não há fraude, não há engano, não há desonestidade, mas originalmente, irmãos, todos nós somos de alguma forma desonestos, se não no comércio, mas no nosso relacionamento com Deus. Desde criança, quando fazemos alguma coisa errada, nos escondemos dos nossos pais, não é assim? Não é verdade? Fugimos, queremos esconder, e com Deus às vezes também tentamos disfarçar. Isso, porém, só não acontece de não termos dolo quando se cumpre em nós a oração de Davi, que ele fez lá no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, reto. Amém? Você pode ter esse coração puro. O Espírito Santo de Deus está nessa manhã se movendo para restaurar muitos corações, para tocar nesses corações, para torná-los corações retos. Nós somos maus por natureza. Nós, às vezes, tentamos acertar, mas erramos o alvo. Nós, muitas vezes, irmãos, transgredimos, nos revoltando contra Deus, a sua lei. Transgredimos a lei, nos revoltamos contra Deus. Mas Ele está disposto a apagar tudo isso. Amém? Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência semelhante a que Davi teve. Muitas pessoas, talvez aqui, estejam sendo dominadas pelo sentimento de culpa. Certo dramaturgo e escritor inglês, por brincadeira, fez o seguinte, ele escreveu uma carta de igual teor, 10 cartas de igual teor, e mandou para 10 pessoas famosas da cidade de Londres. E nessa carta ele dizia mais ou menos o seguinte, olha, eu sei o que você fez de errado. Se você não mudar de Londres, e o quanto antes, o mais rápido possível, eu vou tornar público o que você fez, eu vou estragar a sua vida. Ele fez isso por brincadeira, ele não conhecia nada. E a história diz que em 6 meses, todos mudaram de Londres, todas as 10 pessoas famosas. Talvez nem tenham feito nada de errado, mas estavam com medo. Com medo, a culpa, em alguma coisinha, os acusava. Pensa agora, eu não quero que você saia daqui dominado pela culpa, mas em alguma coisa você sente culpa, está sendo dominado pelo fardo da culpa. Agora é o momento de você, então, trazer para Jesus a culpa. É o momento de você experimentar a vitória sobre o pecado. Eu pergunto aqui, quantos querem experimentar a vitória sobre o pecado? Amém. Eu quero ler um verso apenas. Eu sei que a hora está adiantada, mas eu quero apenas ler um verso, irmãos. Apocalipse capítulo 3, o verso 21. É uma promessa para você que pode vencer. A palavra de Deus diz no verso 20, que eu não vou ler, que Jesus está à porta batendo. Ele está batendo para entrar em nossa casa e cear conosco. E a promessa então para aquele que abrir a porta, que estiver dominado pela culpa, mas quiser vencer, é feita. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai
no seu trono. Amém? Que linda promessa. Você pode ser um vencedor. Jesus quer lhe dar a herança que Ele tem preparado para aqueles que o amam. São João 14, verso 3 diz que quando eu for, Jesus prometeu, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Deus quer que todos nós sejamos vencedores. Quantos aqui querem ser vencedores? Amém. Eu gostaria agora de falar especialmente para você que tem a estrelinha, esse adesivo, que foi convidado, um amigo de esperança. Queria que você ficasse em pé, porque o que eu tenho a falar e o que vocês vão ver agora realmente vai ser diferente, vai tocar no seu coração. Imagine a cena, você, meu amigo que se levantou, amigo da esperança, tem essa estrelinha aí no peito. Imagine a cena da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21. A porta principal da cidade está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os anjos estão cercando a entrada da cidade. Você está sendo convidado, junto com os demais gemidos, a entrar pela porta da Nova Jerusalém e ser recebido pelo Senhor Jesus. Sim, Ele está de braços abertos para recebê-lo. Por quê? Porque Ele tem um lugar especial para você sentar-se. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, ao meu lado no trono, amém? Para herdar todas as coisas, para reinar com Jesus. Esse é o convite especial que Deus faz a mim e a você, mas em especial esse grupo que se colocou de pé. Permaneçam em pé, permaneçam em pé. Por uns minutos apenas, permaneçam em pé. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima da culpa que você está sentindo. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono, o Senhor Jesus, que quer que você se sente com Ele, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O verso 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Nessa manhã podemos antegozar esse quadro inaudito, maravilhoso, quando na nova terra poderemos entrar na cidade pelas portas, ao rebombar do trovão, e poderemos, junto com os gemidos de todos os tempos, cantar, assim como o coral fará. Deseja você, amigo que se levantou, enquanto o coral canta, vir à frente, entrar pela porta, ser recebido por aquele que nos ama, que nos salvou. Venha.
nesse lugar, nesse céu, nessas moradas, minha frente, você que não é batizado, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Deixa eu ver. Ainda está aberta a porta e continuará. Hoje é um dia de decisão. Há mais alguém que precisa ir até Jesus? O convite está sendo feito. Vem, vem já. Hoje é o dia de decisão. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia de decisão. Alguns que se batizaram no sábado lá em colégio decidiram no sábado. Graças a Deus, não deixaram para amanhã. Eu quero orar por vocês. Deus te abençoe. Pergunto, quantos aqui que um dia já desceram as águas batismais, estão lutando contra a sua natureza pecaminosa, contra o pecado, mas desejam também estar no céu? Levanta a mão. Amém. Há mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que está ouvindo a voz do Espírito, que está andando, passeando entre nós, dizendo: vem, pecador, alma cansada, vem. A porta do céu está aberta para receber você. A Nova Jerusalém, é lá que nós vamos morar, irmãos. A Rose Carla vai cantar essa música, e aí, enquanto ela canta essa música, antes da oração final, a oportunidade de, se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, se alguém ainda não entregou sua vida a Jesus, de tomar essa decisão, se unir a esse grupo que entrou simbolicamente pela porta da salvação, que está antegozando as delícias do céu conosco. Vamos ouvi-la. Irmã Rose Carla, que vai cantar. E no coro, vamos cantar com ela. Vamos ficar em pé só na hora do coro. Só na hora do coro. Vamos cantar Jerusalém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor.
do céu a proclamar o meu voz dos anjos do céu a proclamar. Cante comigo. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Quero estar no céu. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia nas hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E do alto em tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, 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 cantai, ó Santa Grey, hosanas, hosanas, hosana ao vosso rei. Ainda a cena se mudou, surgiu em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Na lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca faltará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca faltará. Jerusalém, 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 o teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Amém. Amém. Oremos. Obrigado, querido Pai, porque essa esperança está ainda mais viva em nosso coração nesta manhã, nesse dia, Senhor. Pela decisão tomada dessas pessoas que vieram à frente, porque eles querem viver nessa nova Jerusalém. Eles querem ser vencedor sobre o pecado. Não querem mais carregar o fardo da culpa e da dor, mas querem entrar na cidade pelas portas e sentar-se com o Senhor Jesus no seu trono e herdarem todas essas coisas,
permita que, Senhor, todos eles que aqui vieram à frente, possam, muito em breve, selarem a sua fé com Cristo, mediante o batismo, ou uma nova aliança com Jesus, e estarmos todos juntos naquele dia, dizendo: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos, nos regozijaremos. Enfim, querido Pai, abençoa o teu povo, a tua família aqui reunida. Leva-nos em paz e traze-nos novamente aqui para ver outras decisões, como essas que estão sendo tomadas aqui em muitos lugares, porque logo veremos o Senhor Jesus voltar. Louvado seja o teu nome por essas decisões. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Receba esta oferta de graça e aceite Irmãos, não deixem de estar aqui a partir das 16h30 para nós continuarmos louvando ao nosso Deus nesse dia maravilhoso do reencontro. Se você não vai ficar para o almoço, não deixe de estar aqui na igreja às 16h30. 602.